Graças a Deus. Olá, meus queridos, boa noite. Que a bondade do Senhor aqueça o seu coração ainda mais. Quero unir a minha oração a cada canção que foi ministrada aqui. Quero unir a minha oração a cada palavra que foi dita aqui. Quero me unir ao que o Senhor está fazendo, o que Ele começou a fazer. Pai, nós te damos graças. Nós nos rendemos à Tua santidade, ao Teu Espírito. Nos rendemos à Tua correção, mas também nos rendemos à Tua amizade. O Senhor que nos guarda em todo o tempo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, toma esse ambiente. Tu que prescruta as profundidades de Deus e tem acesso ao coração do homem. Ó querido Espírito Santo que intercede por nós, tome esse lugar, tome esse ambiente. Que nenhuma voz que não seja a Tua voz tenha lugar nesse ambiente. Declaramos cativo todos os pensamentos, a obediência de Cristo, rendido à Tua verdade que cura, que liberta. Declaramos, Senhor, esse lugar, esses quarteirões, dominados pela autoridade do Teu nome, do governo do Teu Espírito. Pai, no nome do Senhor Jesus, levanta as Tuas trincheiras, levanta as Tuas barricadas, libera os Teus anjos de guerra, libera os Teus anjos de proteção, libera os Teus anjos, Senhor, nesse lugar. Declaramos as regiões celestiais, um ambiente, Senhor, onde a Tua voz é ouvida. Declaramos, Senhor, o Teu Espírito sobre nós. Vem com o Teu governo aqui, Senhor. Quero poder dar continuidade daquilo que iniciamos ontem. Estamos falando sobre a família nos tempos do fim. Estávamos aqui falando sobre a linha do tempo. E gostaria de mostrar um pouquinho nessa noite. Pegar aquilo que nós conversamos ontem à noite, dentro de um quadro panorâmico. Pegar uma lente para olharmos pontualmente um episódio desse, da linha do tempo, numa linhagem familiar, numa linhagem sacerdotal, por assim dizer. Eu vou pedir para você, se não for muito, abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 28. Segundo Crônica 28. Versículo 1. Segundo Crônicas 28, versículo 1. Vai dizer assim: eu quero fazer jus a essa palavra convergir nessa noite, dentro do tema que estamos trabalhando. Diz assim: tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Importa dizer que Davi não era pai de Acás, ou pelo menos o pai biológico. Davi era o símbolo do governo de Deus sobre a face da terra. Davi foi tido por Deus como uma referência de governo no seu reino,
que governa por meio da paternidade. Por isso que diz que esse homem não fez conforme o seu pai Davi. Porque Davi era a referência de um governo de Deus num reino na terra, que é o governo de paternidade. Eu explicava um pouquinho hoje de manhã aqui, a liderança da igreja, que o governo de Deus é por meio da paternidade. Por isso que Jesus, ele veio revelar aos judeus. Ele não veio revelar Deus aos judeus. Porque os judeus conhecem Deus como Deus, melhor do que nós, até hoje. O que Jesus veio revelar foi o Pai. Por isso eles tiveram tantas dificuldades. Ele veio revelar o Pai. E uma das maiores, como eu vou dizer, toda a nossa queda consiste na perda da paternidade de Deus. Adão, quando ele caiu, ele não perdeu Deus. Deus estava no outro dia com ele. Adão, quando caiu, Adão perdeu o pai. Porque ele desconectou-se da sua origem. Ele perdeu o pai. E ele também perdeu aquele lugar chamado Jardim do Éden, que era a sua casa. Por isso que quando Jesus vem, Jesus nos diz o seguinte: eu não vos deixarei órfão. Ou seja, ele nos devolveu um pai. E ele também nos diz: na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou te dar um lugar. Então ele devolveu a casa. Porque um pai e uma casa é necessidade de todo homem e toda mulher. Por isso que o governo de Deus é por meio da paternidade. A paternidade de Deus. Você já parou para pensar que Adão, ele não pôde ser pai no Jardim do Éden? Adão não foi pai do Jardim do Éden. Ele não pôde ser pai ali. Adão só foi ser pai quando ele saiu do Jardim do Éden. E por que Adão não pôde ser pai no Jardim do Éden? Porque ele ainda estava aprendendo a ser filho. E até que você não saiba ser filho de Deus, você não vai ser eficaz como um pai. Por isso, o aprendizado de ser pai não virá por meio de uma apostila sobre ser pai. Mas o aprendizado de ser pai veio por meio da revelação de que somos filhos. Porque o filho faz o que vê o pai fazer. O governo de Deus é por meio da paternidade. E Davi, ele é uma referência do governo de Deus. Por isso que o próprio Jesus, o Messias, ele se permitiu e se deixou ser chamado filho de Davi. Porque é uma referência do governo paterno de Deus. O maior caos da sociedade hoje é a orfandade. Nós já recebemos esse legado adâmico. Quando nós somos salvos, o que Deus nos reconfere é a condição de filhos. Amém? Por isso que, mais do que crente, mais do que evangélico, nós somos filhos. Amém? Quem nos chama de evangélico é o IBGE, a revista Veja. A Bíblia nos chama de filho. Essa é a nossa condição original, recuperada em Cristo Jesus. Então vou reler versículo 1. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi seu pai. Andou nos caminhos dos reis de Israel, e até fez imagens fundidas a Balaíns. Também queimou incenso no vale do Imom, e queimou os seus próprios filhos segundo as abominações dos gentios,
que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Gostaria que você fosse um pouquinho mais para frente, capítulo 28, de 2 Crônicas, versículo 21. Versículo 21 diz assim: porque Acaz tomou despojos da casa do Senhor, da casa do rei e da casa dos príncipes, e os deu ao rei da Síria, porém isso não o ajudou. No tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acaz, pois ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifício para que me ajudem a mim. Porém eles foram à sua ruína e a de todo Israel. Ajuntou Acaz os utensílios sagrados da casa de Deus, fê-los em pedaço, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses, assim provocou a ira do Senhor Deus de seus pais. Versículo 27. Descansou Acaz com seus pais, e o sepultaram na cidade em Jerusalém, porém não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Gostaria de pensarmos juntos sobre esse homem, sobre esse rei de Israel, sobre esse representante do reino de Deus, que quando ele assumiu o governo de Israel, quando ele assumiu o reinado, ele teve uma capacidade de se desviar tanto de Deus, de levar o povo de Deus a se desviar tanto de Deus. Ele cometeu tantos atos de profanação, tantos atos blasfemos diante de Deus, transgrediu tanto, fez o povo errar tanto diante de Deus, que esse homem, o dia que ele morreu, ele sequer teve o direito de ser sepultado no cemitério aonde sepultavam os reis de Israel. Talvez isso para nós não tenha grande impacto, porque se morre uma pessoa do ponto de vista socioeconômico comum, ela vai ser enterrada aqui no cemitério da cidade. Se morre o prefeito, é enterrado ali no cemitério da cidade também. Então isso para nós não é impacto. Mas num governo monárquico, um rei morrer e ser enterrado como uma pessoa comum, a gente não tem noção disso. Num reino monárquico, morrendo um rei, é enterrado como qualquer outro cidadão do seu povo, precisa que alguma coisa significativa tenha sido realmente acontecido na vida desse homem, pois esse foi o rei Acaz. Ele transgrediu tanto, ele prostituiu tanto a santidade de Deus, que quando ele morreu, ele não pôde sequer ser entregue, ser sepultado nos sepulcros dos reis de Israel. E nós lemos aqui o quanto que ele transgrediu diante do Senhor. E ele foi destruindo tantas coisas da parte de Deus, que por fim, ele cometeu o pior dos seus delitos, o pior das suas afrontas diante de Deus, que está no versículo 21, e eu gostaria que você pensasse isso comigo. Versículo 21, que diz assim:
Porque Acás, melhor 22, meu Deus, deixa eu me achar que eu estou perdido agora, irmão, 24, ajuntou Acás os utensílios sagrados da casa do Senhor, e fê-los em pedaços, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Eu gostaria de me ater a isso. Ele, quando não tinha mais nada para fazer de destrutivo, por último, ele fechou, desativou, tornou inoperante o templo do Senhor, a casa de Deus em Jerusalém, o lugar da habitação do Deus de Israel. Importa dizer que um dia, Davi era um rei que se encontrava com Deus numa barraca, numa cabana. Quando Davi entendeu que Deus não levava em conta os sacrifícios, mas o coração, ele ia ter um particular com Deus. E quando ele, um dia, isso não está relatado, é uma imaginação minha. Eu gosto sempre de dizer que é uma imaginação minha, para depois ninguém cortar isso do vídeo e dizer que a gente fala heresia. Então é uma invenção minha isso. Mas eu imagino que um dia Davi teve um encontro tão profundo, tão poderoso com Deus. Como diz o meu pastor, o apóstolo Luiz Hermínio, ele deve ter chapado tanto ali com Deus, que ele teve um constrangimento. Então ele fala para Deus algo, e agora não estou inventando, está na Bíblia. Ele disse: Deus, eu gostaria de construir uma casa para o Senhor. De certo ele pensou: Deus, eu moro num palácio tão poderoso, eu moro num palácio lindo, algo maravilhoso, encontro com o Senhor numa barraca, eu fico constrangido. Deixa eu construir uma casa à altura para o Senhor. E Deus diz: Davi, você vai construir uma casa para mim, é? É. Eu que criei todas as coisas, vou morar dentro de uma casa que você vai fazer para mim. É. Isso, então faz, meu filho. Mas você não vai fazer. Você não vai fazer. Você vai levantar os recursos. Seu filho vai construir a casa. Você vai levantar os recursos. Então Davi juntou por alguns anos ouro, pratas, pedras preciosas, diamantes de todo tipo e toda sorte. Então seu filho Davi construiu o templo. E por que ele era chamado de pai Davi? Porque era uma alusão ao que o próprio Deus estava fazendo. Quando Jesus, por meio do seu corpo, construiu uma casa para mim morar, para Deus morar em mim. Quando Jesus fez a casa, Deus levantou os recursos e o seu filho Jesus Cristo construiu uma casa em mim para ele morar. Por isso que o pai Davi estava nessa realidade. Deus estava fazendo uma alusão profética. Da mesma maneira que Abraão ganha um título de pai da fé. Você acha que o pai da fé é um homem? Por que Abraão ganha o título de pai da fé? Porque quando Deus fala para Abraão: Abraão, mata o seu filho como um holocausto, num holocausto, sacrifica o seu filho no altar, mate-o para mim. Deus estava dizendo: Abraão, eu quero que você me represente. Eu quero fazer um ato profético, você vai me representar. Você vai fazer o que eu já fiz com o meu filho. Eu sacrifiquei o meu filho Jesus Cristo. Eu já fiz isso no Espírito. Isso vai ser revelado um dia. E eu quero que você sacrifique o seu filho como um ato profético na terra. Você vai me representar. Por isso, como Deus, como Abraão estava representando a Deus que sacrifica Jesus Cristo, seu próprio filho, Abraão sacrifica Isaac. Abraão estava revelando a paternidade de Deus ali. Por isso que Abraão foi chamado pai da fé. Jamais Abraão seria o pai da fé. O pai da fé é Deus. Mas como Abraão estava representando Deus que mata o seu filho pela fé, então ele recebeu o título de pai da fé. Por isso que Davi recebe esse título de paternidade. Então um dia Abraão constrói um templo no centro de Jerusalém, a casa de Deus. Não dá para a gente ler sobre isso. Eu só peço que você duvide e depois, quando sair daqui, vá para casa olhar na Bíblia. Capítulo 7.
quando na inauguração dessa casa, na inauguração desse templo, Deus diz: eu estarei colocando o meu nome aqui, nessa casa eu estarei todos os dias, aqui os meus olhos estarão sobre essa casa, toda oração que se fizer aqui, todo clamor que se fizer aqui, eu do céu responderei, todo homem, toda mulher que aqui chegar, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, vir a esta casa, se humilhar, eu responderei do céu, e sararei a sua terra, colocarei os meus olhos nessa casa, estarei aqui todo o tempo. Naquele dia, quando aquela casa foi inaugurada, pasmes, Deus tinha um endereço físico na terra. Deus morava no centro de Jerusalém. Você já parou para pensar nisso? Aquele dia era mais ou menos assim, 2 judeus passando na rua um pelo outro: olá, tudo bem? Aonde você vai? Estou indo ali na casa de Deus. Deus tem um endereço físico. Aquele dia estabeleceu-se um ponto de conexão entre o céu e a terra. Um ponto de convergência entre o céu e a terra. Ali talvez nasceu a inspiração da música Céu e Terra se encontram alinhando o seu plano. Pois bem, e ali o povo era remido por meio de oblações, ofertas, sacrifícios. Havia um ritual sacerdotal. Pois esse homem, o rei Acaz, ele chegou ao ponto de fechar as portas dessa casa. Naquele dia caiu o Wi-Fi celestial. Naquele dia caiu o Wi-Fi de Deus na terra. Para que você entenda o significado disso. Agora vamos ler novamente o versículo 24. Por favor. Versículo 24. Ajuntou Acaz os utensílios sagrados da casa de Deus e fê-los em pedaço e fechou as portas da casa do Senhor. Uau! O que aconteceu? Ele não fechou as portas da casa do Senhor do dia para a noite. Ele foi despedaçando e destruindo os utensílios sagrados de dentro da casa. Os vasos de ouro, as bacias de bronze do sacrifício, as taças de ouro, o altar, tudo que era sagrado ali. Ele foi destruindo ao ponto que chegou um dia, não tinha mais nenhum valor aquela casa. Então ele fecha as portas daquela casa. Ele não fechou as portas da casa do dia para a noite. O que estou querendo dizer com isso? Sua casa, minha casa, é um ponto de conexão com o céu. Só que você não perde esse Wi-Fi do dia para a noite. A gente vai destruindo os valores de Deus dentro do nosso lar, até que chega uma hora, a gente não percebe, quando vai acessar, não tem mais o Wi-Fi. Não se fecha e não se perde conexão do dia para a noite. A gente vai destruindo os valores sagrados de Deus dentro de casa. Coisas simples. Coisas que aparentemente simples, mas que são valores didáticos, pedagógicos de Deus dentro do nosso lar. Quem aqui é do tempo que quando era criança era bênção pai, bênção mãe, bênção tio, bênção tia? Eu te pergunto, você casou, passou esse valor para dentro da sua casa? Seus filhos conhecem esse valor? Quem aqui é do tempo do sim senhor e a sim senhora? E agora em casa com seus filhos, é você, é tu. Coisas simples. Até a oração do almoço, da janta e do café, que era rigorosamente respeitada, em nome da não religiosidade, até a oração da mesa parece que foi embora. Como filhos de crentes, quem é filho de crente aqui? Nunca tomou um café com o pai e com a mãe, nunca almoçou sem orar pela comida.
Mas hoje casa, nem oração da comida não tem. Seus filhos crescem nesse ambiente. Esse valor é tirado. Amanhã, quando eles estão vivendo uma outra realidade, eles nem sabem que esse valor existe. Eles não estão transgredindo, eles não estão desrespeitando, eles simplesmente estão vivendo uma realidade que eles não conhecem a verdadeira. Por quê? Porque o diabo, Satanás, não precisa mais do que uma geração para arrancar um valor de Deus e a próxima nem saber que existe. A próxima nem sabe que existe. Quando um vagão de trem se desconecta com o da frente, não se perde só aquele vagão, mas tudo que dali para trás está, perde conexão com a Maria Fumaça. Quantos entendem o que estamos falando? Não se perde o Wi-Fi de Deus dentro de uma casa do dia para a noite. Vamos perdendo os valores sagrados, aos poucos. Aos poucos. Quando esse homem morre, Ezequias nasce. Ele nem sabia. Ele sabia que aquela casa tinha um título, Casa de Deus. Mas ele nem sabia a função original dela, o poder que ela tinha. Agora importa dizer que quando aquela casa estava fechada, inoperante, sem o Wi-Fi de Deus, sem a conexão com o céu, quando um estrangeiro chegava na cidade e se admirava com o tamanho daquela casa, com o tamanho daquele templo, e perguntava para um judeu: que é isso? Que construção é essa? Que monumento é esse? Sabe o que o judeu dizia? Isso é a casa de Deus. Não havia mais uma realidade de Deus ali. Não havia mais uma operação de Deus ali. Mas o título de casa de Deus ainda existia. Uma casa ainda pode ser uma casa de crente, uma casa de evangélico, que ainda tem um nome de, mas não tem mais uma operação de Deus ali. Porque aquela casa perdeu a sua funcionalidade original. Em nome da religiosidade, perdemos muitos valores pedagógicos para as nossas crianças, para os nossos filhos. E essas pequenas ações, que são as coisas que se perdem dentro de casa, porque os pequenos valores que se perdem dentro de casa determinam as grandes coisas que se perdem fora de casa. Deixa eu dizer uma coisa para você que é pai, para você que é mãe. Eu estou lendo a minha Bíblia no iPad. Talvez você está lendo a sua Bíblia num celular. Você que é pai, você que é mãe. Mas quando você lê a Bíblia num tablet, quando você lê a Bíblia num computador, quando você lê a Bíblia num celular, você se relaciona com algo sagrado. Sabe por quê? Porque antes de você ler a Bíblia num tablet, antes de você ler a Bíblia num celular, a Bíblia para você era um livro. Sua infância, sua adolescência, você podia ser ímpio, você podia não ter nenhum tipo de vida religiosa, espiritual, mas quando você olhava um livro chamado Bíblia Sagrada, você sabia que ali era um livro sagrado, algo especial, que era de Deus. Quantos lembram disso? Então hoje, quando você lê a sua Bíblia num tablet, num celular, você se conecta com algo sagrado. Sabe por quê? Porque no tempo que você precisava de uma pedagogia externa, você se relacionou com algo físico chamado Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. Agora, se o seu filho já começa lendo a Bíblia num tablet, se ele já começa lendo a Bíblia num celular, no mesmo lugar que ele joga joguinho, no mesmo lugar que ele assiste filme, no mesmo lugar que ele assiste uma pegadinha, nesse mesmo lugar ele lê a Bíblia, ele só se relaciona com mais uma coisa naquele aparelho, ele não se relaciona com o sagrado.
Quantos entendem o que estamos falando? Sugiro que você nunca deixe de ter uma Bíblia, livro, na mão do seu filho, que comunique a ele, que quando ele entrar num tablet para ler a Bíblia, ele não está se relacionando com mais um programa dentro de um computador, mas ele está se relacionando com o sagrado. Estamos falando sobre a família no tempo do fim, sobre a família nos últimos dias. Precisamos entender que os últimos dias são os últimos dias, mas o homem é o mesmo até hoje. O homem não mudou, e muito menos evoluiu, que é o que a profanação do mundo moderno procura dizer o quê? Que o homem evoluiu. E se você guarda os preceitos bíblicos, o que você é? Retrógrado. Você é passado. O mundo evoluiu. Não. A sociedade evoluiu. Não, a sociedade não evoluiu. Como que a sociedade evoluiu? Se você, quando era criança, podia andar na rua, mas o seu filho não pode, como que a sociedade evoluiu? Se você, quando era criança, via seu pai fazer um negócio, não precisava assinar nada, hoje, se você não lê bem um contrato, você se arrebenta, como que a sociedade evoluiu? Dizer que a sociedade evoluiu é a mesma coisa dizer que os canibais evoluíram porque estão comendo gente de garfo e faca. Não, modernizou sim, mas não evoluiu. Porque céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará, diz o Senhor. Não tem problema, irmãos, se você andar na modernidade. Se você não gosta de um tablet, dá para mim. Eu estou dizendo, quem determina a cultura da sua vida, a cultura do seu lar. Sabe, Deus disse para Adão, Adão, eu te coloco nesse jardim para você cultivar e guardar esse jardim. Sabe o que era cultivar? Você sabe o que quer dizer cultivar o jardim? Entenda uma coisa, a palavra cultivar vem de culto. A palavra cultura vem de culto. E Adão, cada vez que ele tocava na terra, a terra dava para ele o melhor. Sabe o que Deus estava dizendo? Adão, enquanto você me cultua, você cultiva a terra, e a terra vai oferecer para você segundo o seu culto. Chega um dia, Adão tem um problema. A terra começa a devolver para ele espinhos e abrolhos. Nunca teve espinho na terra, nunca teve abrolhos na terra. E Adão agora está incomodado, porque o cultivo dele está difícil. E ele vem dizer, Deus, o meu cultivo ficou ruim, o meu cultivo está com problema, como eu faço para arrumar o cultivo? E Deus diz, não arruma o cultivo só é um extrato do seu culto. Conserta o culto, que o cultivo vai ser abençoado. O cultivo muitas vezes é só um resultado do nosso culto. Então seu cultivo discórdia, seu cultivo briga, seu cultivo a mentira. Não adianta agora querer falar a verdade, dizer a partir de segunda-feira eu vou falar a verdade. Por quê? Porque você vai querer corrigir comportamento. Corrige o culto e o comportamento se alinha com o céu. Quantos estão comigo? Amém? Irmãos, não se perde o Wi-Fi de Deus numa casa do dia para a noite. Vai se perdendo. Os valores de dentro do nosso lar vão saindo. Os valores de dentro da nossa casa vão sendo tirados. Aos poucos. Até que uma hora a gente perde o Wi-Fi. A gente não perde o Wi-Fi do dia para a noite não, irmãos. Sabe? A gente começa. Você já foi a algum lugar, ou até mesmo a sua casa, que quando você quer um sinal mesmo, bem forte, você tem que ficar num lugar, dependendo do cômodo da casa, só pega um risquinho. Às vezes não dá para baixar um vídeo, não dá nem um áudio, não passa, só dá para escrever. Sabe? Quem entende o que eu estou falando? Você vai caindo o sinal, até que chega uma hora que você perde o sinal. Acás, ele não fechou as portas da casa do Senhor do dia para a noite. A gente não perde, irmãos, o Wi-Fi do dia para a noite. A gente vai abrindo concessão
após concessão, perdendo os valores sagrados, pequenos, que são didáticos, que são pedagógicos, que são nutritivos para o nosso lar. Até que chegou uma hora, as portas se fecham. A gente ainda tem o título de casa de Deus, mas perde a sua funcionalidade original. Então esse homem morre. Quando esse homem morre, seu filho Ezequias, ele assume o reinado. Vamos ler o próximo versículo, por favor. Vou ler o último para a gente só religar o texto. Descansou Acás com seus pais e o sepultaram na cidade de Jerusalém, porém não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. E tá aqui, talvez aqui esteja o segredo de Ezequias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu. Mas o pai de Ezequias não era Acás. Mas Ezequias fez as coisas certas segundo seu pai Davi, porque Davi era referência paterna. No primeiro ano do reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou na praça oriental. Eles disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus dos vossos pais, tirai do santuário a imundícia. Uau! Esse homem nasce, Ezequias, uma porta fechada, o templo fechado, sem conexão com o céu, filho do rei Acás. De repente, ele se conecta com a referência paterna celestial, ele se conecta com Deus, se conecta com a referência do Davi, que estabeleceu o governo de Deus em Israel. E o que ele faz? A primeira coisa que ele decide fazer: eu preciso devolver o Wi-Fi de Deus para essa casa. Então ele reabre as portas, ele toma conexão com o céu, e ele diz, chama os levitas, diz: vamos tirar de dentro da casa o que roubou o Wi-Fi da casa, vamos tirar de dentro da casa toda a imundícia que entrou aos poucos e nos cortou uma relação com o céu. Aquele homem, assim como eu e como você, fomos chamados a reconectar a nossa casa com o céu. Não importa que tipo de herança você tem, se seu pai foi bom, se seu pai foi ruim, se foi evangélico, se foi católico, macumbeiro, espírita, adúltero, ou seja o que for, uma vez que você tem um encontro com Deus, Deus diz: eu tenho uma conexão para você, eu tenho uma realidade para a sua casa. Você não vai viver da história de pai e de mãe, pode ser bonita ou feia, não importa, eu tenho uma conexão do céu para a sua casa. Eu lembro quando eu me converti, irmãos, eu venho de uma família católica, apostólica, romana, roxa. Que o Senhor está fazendo uma obra muito bonita. Eu fui 4 anos coroinha. A minha vida, que você pensar do catolicismo, pergunta para mim, eu te respondo. As pessoas às vezes até me dizem: pastor, você de fato, você até parece um padre. E eu sempre respondo a mesma coisa. Quer dizer, eu não respondo, né? Por educação, eu só penso. De fato, eu pareço um padre. Só que eu me libertei do catolicismo. O meu problema é olhar para o meu evangelho e ver o quanto que ele é católico romano. Porque eu que nasci lá dentro, sei do que foi liberto. Mas o povo evangélico que é católico ao extremo não sabe que é, porque ganha nome de evangélico. Se você quiser um dia que eu mostre para você o quanto que o meio evangélico é romano católico, você me dê umas 3 horas. E quando eu me converti, numa reunião da Renovação Carismática Católica, eu me converti e me casei.
Vim para dentro da casa. Casei no sábado, segunda-feira eu e a Lulu fomos morar juntos. Eu escondi a minha conversão dela. Porque, outro dia eu explico melhor isso, mas vou falar bem rápido. Porque eu tinha um combinado com ela. Que sexta-feira eu saía sozinho, eu saía com os meus amigos. Embora noivo, namorado noivo, mas era o dia meu. Que eu saía para jogar um futebol, bater um papo com os meus amigos. Chegava em casa de manhã, mas era coisa só de homem, de amigo. Dada a minha santidade. Então quando eu estava me convertendo antes de casar, agora sexta-feira eu não ia mais para a noite. Eu ia orar com um grupo de irmãos da Renovação Carismática Católica, mas eu pensava comigo, cara, isso está acontecendo comigo, é muito doido, muito maluco. Eu não vou falar nada para a Lulu, não. Vai que isso aí não dá em nada, eu perco a minha sexta-feira, depois não recupero mais. De fato, eu pensei assim, irmãos, porque uma coisa é Deus te tirar do Egito, outra coisa é Deus te tirar dos pensamentos de Faraó. Então me converti. Fui lendo e fui tendo encontros com Deus. Eu não tinha amigo crente, eu não tinha parente crente. Eu só orava e lia a Bíblia dia e noite. Me casei, chamei a Lulu e disse, olha, a partir de agora, eu sirvo a Deus. É um processo longo, um dia talvez eu conte a nossa história. Mas eu andava com a Bíblia dentro de casa, atrás da Lulu, para converter ela, e ela fugindo, escondendo de mim. Um dia eu disse, amor, olha aqui. Ela disse, pelo amor de Deus, vai com essa Bíblia para lá. Essa é a última vez. Sempre era a última vez. Isaías 53. Irmãos, eu era um garoto católico. Eu não tinha amigo crente. Eu não tinha parente crente. Eu li, amor, sabe o que está escrito aqui? Ele levou sobre si todas as nossas maldições. Tá, o que quer dizer isso, Lulu? Eu estou descobrindo coisas sobre a minha vida. Porque eu sempre fui, desde garoto, um menino devoltado a Deus. Eu fui 4 anos coroinha. Eu sentia um chamado de Deus em mim. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Quando você tem a sua xícara cheia de café e você descobre que o reino de Deus é leite, é simples. Você vira a xícara toda fora e enche de leite. Mas quando você descobre que o reino de Deus é leite e sua xícara está cheia de café com leite, que é isso que a religião faz, mistura o que é de Deus com o que não é de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz, o reino de Deus não é comida nem bebida, ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Paulo não começa explicando o reino de Deus por aquilo que ele é, mas por aquilo que ele não é. Porque é assim que você se desenvolve no reino, descobrindo que aquilo que levava o nome de que era, não era. E eu chamei minha Lulu e disse, amor, eu estou descobrindo a idolatria e o engano que a minha família vive. Entenda uma coisa, a Lulu já por sua vez vem de uma família envolvida com ocultismo. E eu disse, Lulu, o diabo enganou minha casa com idolatria, com religião, assim como enganou a tua, com sacrifícios entregues a espíritos que não vêm de Deus. Mas isso veio até mim e você. Agora que temos a Cristo, Lulu, Ele levou sobre si as nossas maldições, aqui em mim e você, para tudo. A partir de mim e você, Deus vai tirar uma linhagem santa sobre a terra, porque Ele levou sobre si toda a sua maldição. Naquele dia, reconectamos o Wi-Fi do céu. Não vem me dizer o quanto que teve de destruição na sua casa. Deixa Deus descobrir o quanto que você se abrir para Deus, a sua casa pode viver. Porque Deus não olha para você como uma pessoa. Deus olha para você como um elo na sua linhagem. Sabe, quando Jesus diz que uma pessoa é liberta, uma casa é liberta de um espírito imundo,
E se essa casa, ela não é preenchida, e o espírito volta e vê que ela está vazia, ele sai, pega mais 7 e volta para encher essa casa e tornar o estado dela pior do que era antes. Essa casa não fala de uma pessoa. Quando se refere a esta casa, fala de uma linhagem. Por isso que a lepra nas leis levíticas, existia a lepra no homem, na pessoa, na mulher ou no homem, mas existia também a lepra na casa. Quando a lepra é na pessoa, é uma questão individual. Quando a lepra é na casa, é uma questão de linhagem. Deus não te vê como uma pessoa, Deus te vê como um elo na sua linhagem. Então Deus de repente vem nessa mulher, se revela a ela, e ela abre o Wi-Fi da sua casa, banda larga, desce quantos vídeos do céu, os downloads são rápidos, porque ela se abriu, arrancou imundícia, se conecta com Deus, de uma forma poderosa. E essa mulher tem um filho, e esse filho agora sai de casa em casa, e quando vai para a sua casa, de repente, alguns valores ele não leva, e ele agora já não tem uma banda larga, já não é qualquer, dependendo do peso do vídeo celestial, do download celestial, já não desce, não atualiza aplicativos para receber alguns programas que Deus está liberando agora, e de repente cai para as 3G, e tem o filho casa, e quando sai de casa, para casar, nem o 3G que ele tinha já não leva para sua casa. Depois de um tempo relaxa, mal vai para o culto, mal ora. Seus filhos não sabem o que é uma vida com Deus. Seus filhos nunca tiveram uma relação com Deus a partir da sua casa. E de repente tem a filha, e a filha casa e já não tem nada. Já vai servir a deuses estranhos, já vai para o mundo do ocultismo. E quando ela tem uma filha, essa filha já nem, quando sai para sua casa, já nem sabe quem é Deus, que existe Deus e que Deus está na sua linhagem. E tem um filho, e esse filho casa, mas de repente, por causa de alguém na sua linhagem, que estabeleceu altares diante de Deus, que estabeleceu, deixa eu lhe dizer uma coisa, Hebreus diz, está escrito em Hebreus, que Davi, ou melhor, Levi, deu os dízimos nos lombos de Abraão. Você sabe o que é isso? A Bíblia diz, Abraão deu dízimo. Deu um dízimo a quem? A Melquisedeque. Está em Hebreus, que quando Abraão deu um dízimo a Melquisedeque, Levi deu os dízimos nos lombos de Abraão. Sabe o que é isso? Rica Abraão, por favor. Abraão, um dia, deu um dízimo a Melquisedeque. Hebreus diz que nos lombos de Abraão. Sabe quem deu o dízimo? Levi. Sabe o que Deus enxergou dentro de Abraão? Deus viu Isaac. Sabe quem que Deus viu aonde em Abraão? Deus viu que dentro de Isaac tinha Jacó. E dentro de Jacó, que estava dentro de Isaac, que estava dentro de Abraão, Deus viu Levi dando dízimo a Melquisedeque. E mais tarde, por causa de um dízimo que o tataravô deu ao tataraneto, Deus decidiu que todos os dízimos da nação de Israel viessem para a casa de Levi. Quantos entendem o que estamos falando? Obrigado, Abraão. Algo que você faz para Deus hoje pode atingir lá na frente. E por causa desta pessoa na sua linhagem, essa pessoa que já é envolvida no mundo das trevas é tocado e reabre o Wi-Fi do céu, reabre a sua casa, conecta a sua casa com o céu. O que eu quero dizer com isso? Deus, quando olha para você, olha como um elo na sua linhagem. E a pergunta é, como você entregou para os seus filhos ou vai entregar para os seus filhos? Que quando Deus conectou você numa banda larga, como que o seu filho vai sair da sua casa? Com 4G, com 3G, com uma internet de escada ou sem nada? Ezequias, ele retoma, os Ezequias, ele retoma o Wi-Fi, ele retoma a conexão com o céu, ele volta a transformar a sua casa numa casa que tem a sua operacionalidade celestial devolvida. Ali Deus fala,
Ali Deus cura, ali Deus toca, ali Ele tem um lugar, ali tem um altar. Como você vai entregar? Satanás não precisa mais de que uma geração para arrancar um valor de Deus e a outra nem saber que Ele existe. Por isso que cada vez que Deus levantou um profeta para falar com uma geração de Israel que estava desviada, qual era a palavra na boca do profeta? Os vossos pais me deixaram. Sabe o que Deus estava dizendo? Vocês estão vivendo totalmente avesso a mim, mas o problema não é vocês, porque os vossos pais me deixaram. Qual é a palavra para mim e para você? Nos últimos dias, ou antes do último grande dia do Senhor, eu converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Agora alguém me responde: se Deus primeiro vai converter o coração dos pais para depois dos filhos, quem está desviado? Nós estamos sendo desafiados a retomar a conexão do céu com a nossa casa. Por favor, irmãos, eu espero que você conheça o Deus que você serve, para saber que Ele não está fazendo aqui uma mera denúncia, mas está dizendo pela boca do profeta: eu quero retomar e reabrir o Wi-Fi da sua casa numa conexão, numa velocidade que você jamais descobriu. Porque nesses dias vai precisar. E nesses dias vai precisar. E o Senhor está fazendo. Retomando a conexão com o céu. Vamos precisar retomar algumas coisas. Não pense em coisas astronômicas. Pense nas coisas básicas, nos valores de Deus. Valores sagrados que nossos lares já perderam. Para que não incorramos no caso de Eli. Sabe Eli? Todos lembram? Sacerdote Eli. Que Deus diz para ele: vou remover seu ministério, por causa que você não chama a atenção dos seus filhos com relação ao seu sacerdócio. Porque eles acenderam fogo, estão acendendo fogo estranho. Sabe, irmãos, esse homem tinha 2 filhos sacerdotes, Ofni e Finéias. Sabe qual era a palavra para Ofni e Finéias? Todos os dias, pela manhã, eles tinham que vir no altar, nesse templo, nessa casa, remover as cinzas. Porque Deus tem uma palavra: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Então o altar ficava a noite toda queimando. Chegava no outro dia de manhã, estava só as cinzas, mas embaixo tinha todo um braseiro vivo. Então eles tinham que remover as cinzas, colocar as lenhas, e o fogo retomava na sua proporção. Só que aquele fogo que estava ali não era um fogo humano, era um fogo celestial. Porque no dia da inauguração, Deus veio com fogo, lambeu o sacrifício, Ele acendeu o altar. Como aquele fogo era divino, o papel do sacerdote era remover a cinza, trocar a lenha, porque o fogo não podia acabar, porque aquele fogo não era um fogo humano. No outro dia você não tinha ele. Ofni e Finéias, quando chegava sexta-feira, eles iam para a balada, voltavam só na segunda, na terça. O que acontecia? Quando chegava para o seu serviço sacerdotal, já não tinha mais só a cinza, tinha só cinza. O braseiro aceso não tinha mais nada. O que eles faziam? Removiam toda a cinza, colocavam a lenha e acendiam o fogo. Mas agora um fogo humano. Aí Deus disse: é fogo estranho. Porque isso é um risco que corremos. Se o pai e a mãe não têm um altar dentro de casa, seus filhos são tentados a se relacionar com fogo estranho. Por isso que o Senhor está nos chamando, dizendo: ainda que você possa estar com fogo baixo,
ainda que você possa estar sendo pressionado pelas cinzas, mas se você está aqui, é porque ainda tem brasas acesas aí. Se remover a cinza e devolver a lenha, há um fogo. Por quê? Porque está escrito: eu não apagarei o pavio que fumega. Se ainda há um toque de Deus aí, removemos a cinza, tocamos a lenha, o fogo de Deus volta, e nossos filhos vão conhecer fogo de Deus. Nossos lares vão conhecer fogo do céu. Por isso que o Senhor não quer condenar ninguém. Ele quer abrir o Wi-Fi, conexão com o céu. Sabe, há uns tempos atrás, em 2015, eu acho, eu fui, 2016, eu passei quase a metade do ano nos Estados Unidos, entre idas e vindas. E algumas dessas idas que eu ia, ficava 30, 40 dias, e quase, pelo menos 3 dessas idas, as meninas foram conosco. E depois de 30, 40 dias lá, acabou sobrando um iPhone para uma, um iPhone para outra, que elas ganharam por lá. Mais ainda, irmãos, não tinha internet no seu celular, mas eu tinha no meu. E aonde eu andava, porque elas me amam muito, porque elas não podem viver sem mim, elas estavam sempre perto de mim, dizendo: pai, o acesso, passa o acesso. E eu sempre disse para elas: assim como vai chegar uma hora que vocês vão ter a própria internet no celular de vocês, assim hoje, muito que vocês têm de Deus, muito que vocês experimentem de Deus, muito que vocês se beneficiem de Deus, muito que vocês são abençoados por Deus, vocês são abençoados através da minha conexão. Eu vou servir como um roteador por um tempo, mas vocês vão precisar construir a sua própria senha, sua própria conexão. Seja um roteador na vida dos seus filhos, mesmo que ele se afaste, mesmo que ele se separe, na hora de um aperto de céu de bronze, que ele precisar de um acesso, ele vai lembrar: meu pai e minha mãe, se eu me aproximar, eles têm uma conexão para mim. Não perca o seu acesso. Não perca o seu acesso. O Senhor quer recuperar, irmãos, os valores perdidos, sagrados em nossos lares. Para sua casa, para minha casa, nossos filhos sendo tocados por Deus, tendo uma referência. Não é levar para o culto, alguns de nós vamos precisar fazer alguns resgates. Resgatar nossos filhos, resgatar. Nós estamos numa guerra, já falamos disso, amém? Por quê? Porque os nossos lares foram feridos. A gente, irmãos, acha que nesses últimos anos, os demônios entraram nas nossas escolas. Vou repetir isso. A gente acha que o PT encheu as nossas escolas de demônios. Abra Jeremias comigo, por favor. Abra Jeremias comigo, por favor. Jeremias capítulo 9, eu acho. Se não for, vou me consertar com você. Capítulo 9, versículo 21. Capítulo 9 de Jeremias, versículo 21. Vamos ler.
Diz assim: porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossas casas, exterminou das ruas as crianças e os jovens das praças. Hoje nossas crianças não podem andar na rua, nossos jovens morrem nas praças, e nós queremos uma ação governamental que dê um jeito nisso. Deixa eu lhe dizer uma coisa: tudo que nós vimos nas ruas é um extrato de uma conta relacional que acontece dentro dos lares. Naqueles dias havia um caos social em Jerusalém. As crianças nas ruas, nas escolas sendo dissipadas, como nós vimos e temos visto. Só que Deus diz: a morte não está lá. A morte entrou pelas nossas janelas, dentro das nossas casas. Eu posso falar uma coisa para vocês, irmãos: tudo que nós vimos acontecendo nas escolas é porque a morte entrou nos nossos lares. A morte entrou nas casas. Agora deixa eu dizer mais. Eu vou ousar que os irmãos me permitem. Meu Deus, esse silêncio eu acho que você não está me permitindo. Então eu vou respeitar, vou ficar aqui. Vou ficar aqui, estou com medo de ir mais fundo. Vamos ler, irmãos, em que versículo esse versículo está apoiado. Leia o anterior, o 20. Ouvi, pois, vós mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca. Ensinai o pranto às vossas filhas, e cada um a sua companheira a lamentação. Porque a morte subiu pelas nossas janelas. Deus deu um grito e disse: mulheres, não permitam que a modernidade roube os seus filhos, roube a sua linhagem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus amados. Está difícil pregar a palavra de Deus nesses dias, mas vamos lá. Na Bíblia Sagrada, uma mulher sábia, ela não constrói uma carreira, ela não edifica um ministério. Na Bíblia Sagrada, a mulher sábia edifica um lar. Então não pode trabalhar, irmão, faça o que quiser, tendo um lar edificado. Seja a Mulher Maravilha do século 21 e está tudo certo. Por quê? Porque a mulher do Provérbios 31 não é uma mulher com a barriga encostada no fogão. Aquela mulher comprava, vendia, olhava um campo, ria do futuro, mas quando ela levantava, colocava em ordem toda a sua casa, depois de um lar edificado. Voe, mas não terceirize a educação dos seus filhos. Não virtualize o relacionamento da sua casa. A mulher sábia edifica uma casa. Não deixe que a mulher moderna roube a mulher eterna. A mulher moderna precisa dar lugar e espaço para a mulher virtuosa. Mas deixa eu dizer uma coisa: os preceitos da mulher virtuosa são antagônicos aos preceitos da mulher moderna. Coisas simples que precisam ser restauradas. Simples. Sabe, uma das virtudes da mulher virtuosa, que para a mulher moderna é uma burrice, uma estupideza. Uma das coisas que a mulher sábia tem como virtude é que ela sabe ser bobinha. É a virtude de ser bobinha, que para a mulher moderna é uma estupidez, é uma burrice. Sabe o que é ser bobinha? Sabe aquelas coisas que você está falando para esse homem já há 2 anos,
que parece que entra por aqui, sai por ali, parece que a ficha não cai, ele não enxerga, todo mundo já viu menos ele. Você fala, parece que ele está assim no mundo da lua, ele não enxerga isso. Lá um dia ele acorda e diz para você: sabe, meu amor, eu estou pensando em fazer tal coisa. Você olha para eles: uau, jamais eu podia ter uma ideia genial dessa. Eu não podia imaginar, meus parabéns. E ela encoraja esse homem para ser despertado naquilo que ele está morto. Mas se ela é uma mulher moderna, ela vai dizer: não acredito que só agora que caiu a ficha, seu burro. Porque ser bobinha para mulher moderna é uma estupidez. Ser bobinha para mulher sábia é uma virtude. Sabe aquelas coisas, irmãos, você já percebeu? Sabe qual é a maior queixa da esposa do dia de hoje? A maior queixa da esposa do dia de hoje, sabe qual é? Ela olhar para o marido e ver que tem áreas da vida dele que ele está totalmente dormindo. Parece que ele está sedado. Ele não reage, ele não se posiciona. Ela fica pensando como que acontece. Parece que teve um AVC quando dormiu e aquela parte do cérebro para acionar aquela área parece que não funciona. Ele está literalmente dormindo. Agora pense no movimento bíblico que Deus colocou em Adão e Eva dentro do casamento. Entenda uma coisa. Aquelas coisas que você fala para esse homem, aquela coisa que você espera dele, sabe aquelas áreas da vida dele que parece que está literalmente dormindo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, não é uma piada, eu estou falando de um preceito bíblico. Qual era o estado do homem enquanto Deus estava formando a mulher? Hein? Ele estava dormindo. As áreas que ele está dormindo é porque você está sendo formada. Não acorde ele na força do seu braço. Porque se você acordar ele na força do seu braço, ele acorda, mas você fica deformada. Porque está escrito: não despertai o amor até que ele queira. Como eu faço para acordar esse homem então? Deixa Deus acordar esse homem. Deixa Deus te formar rápido, que ele acorda. Quem me ouve sabe que normalmente as diretivas são para os homens. Eu não sei porque que aqui parece que está inclinando mais para a mulher. Eu não quero, ou não tenho nada a ver com isso. Vamos pensar assim, de verdade. Eu só estou tentando, irmãos, mostrar que a morte entrou pela janela das nossas casas. Perdemos o Wi-Fi. Algumas mulheres, voltar para esse lugar é questão de vida ou morte. Vamos pensar sobre isso. Vou terminar o texto. Vou abrir mais uma passagem, podemos ler? Podemos ler? Lucas capítulo 10. Vamos mostrar. Lucas 10. E vamos estar encerrando, irmãos, nos próximos 6, 7 minutos. Capítulo 10 de Lucas, versículo 1. 10, versículo 1. Lucas 10. Versículo 1 vai dizer assim: dito isto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde estavam por ir. Versículo 5. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nessa casa. Versículo 9. Curai os enfermos que nela houver, e anunciar a vós outros diga que está próximo o reino de Deus. Entenda uma coisa: Jesus faz o primeiro teste
Ele treinou 70 homens, e agora que ele treina 70 homens, e ele faz um teste, um treinamento. Vocês saem de 2 em 2, prepara eles, comissiona eles, de 2 em 2, e batam de casa em casa, cura os enfermos, expulsa demônios, e depois que eles saem dessa missão, eles acabam essa missão, e eles voltam para Jesus, eles voltam para o Mestre, para prestar conta do que aconteceram, e essa prestação de conta está no versículo 17, eu gostaria que você acompanhasse comigo, por favor, acompanhe. Então, regressaram os 70, possuídos de alegrias, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas eles lhe disseram: eu vi a Satanás caindo do céu como um raio. E eis que vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpião, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Uau! Agora eles voltam. Jesus envia eles de casa em casa, e eles voltam para o relatório animados, dizendo: Senhor, o Senhor não tem noção, é capeta para tudo quanto é lado. Expulsamos demônio de todo tipo, de toda sorte. Os demônios, quando viam a gente, já corriam. Uau! Agora, deixa eu ir mais longe com você. Versículo 2. Você lê o 1 e o 2 de novo. Depois disso, o Senhor designou outros 70, os enviou 2 em 2 para que precedessem cada cidade e lugar onde estavam para ir. Eles fez a seguinte advertência: a seara é grande, a messe é grande, mas os ceifeiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Uau! E agora eles vão de 2 em 2, de casa em casa, e voltam dizendo: a obra foi expulsação de demônio para todo lado. E tem mais uma coisa: a seara é grande, os ceifeiros são poucos. Orem para que se envie mais ceifeiros. Deixa eu perguntar uma coisa para você, irmãos. Eles foram de casa em casa e voltaram dizendo que expulsaram demônios de todo tipo e jeito. E os demônios estavam onde? Estavam nas casas. E ele disse: prepare os ceifeiros, porque a messe é grande e os trabalhadores são poucos. Da onde que você acha que vai ser tirado esses ceifeiros? Da onde que você acha que vai ser tirado esses trabalhadores para a obra do reino? Aonde, irmãos? De casas limpas de demônios por ele. O que eu quero dizer com isso? Da onde que nascem os grandes missionários? De uma base missionária, de uma faculdade de teologia. Posso te afirmar que o Senhor espera que da tua casa saiam os maiores missionários, porque os missionários saem de casas que foram limpas por demônios. Sua casa, uma base missionária. Transforme sua casa numa base missionária. Quando eu falo base missionária, seu filho, sua filha, não tem que ser um missionário que vai para a África no sentido eclesiástico, não. Seja ele um sacerdote da área da saúde, seja ele um sacerdote da área da comunicação, seja ele um sacerdote da área do ensino, seja ele um sacerdote da área da informática, seja ele um sacerdote que área for, mas será um missionário preparado numa casa que Jesus limpou de demônios, mas ela não ficou vazia, foi enchida por Deus, pela glória de Deus, e preparou missionários para uma missão. Bata no seu peito e diga: minha casa, uma base missionária. Fica de pé comigo, por favor. Minha casa, uma base missionária. Sua casa, uma base missionária. Casa que limpa as imundícias, que retoma o Wi-Fi do céu, que recupera. Ah, meu Deus, precisamos entender. O diabo, ele não precisa mais do que uma geração para arrancar. Um rei chamado Osias. Ai, tomara que seja Osias. Duvida, vai ver na Bíblia. Um rei chamado Osias. Quando ele entrou no governo, ele era um jovem garoto, criado por uma profeta. Seu pai, da mesma forma que Acás, entregou
o templo fechado. Sabe o que aconteceu? Como ele teve como babá uma profeta, ele foi instruído e ele chamou os sacerdotes e ele disse: vá fazer uma limpeza nesse templo, faça uma limpeza. O pai dele houvera transformado o templo num depósito. Sabe o que acontece? Os sacerdotes vão limpar o templo, e quando eles começam a limpar o templo, eles vão tirando todos aqueles cacarecos, porque aquele se transformou num depósito. Por fim, o templo limpo, eles acharam lá no fundo um livro grande, trouxeram para o rei. O rei começou a ler, era o livro da lei. E ele, quando começou a ler, ele botou a mão na cabeça: está explicado. Está explicado porque nós estamos vivendo o caos que estamos vivendo, porque estamos totalmente fora da lei do Senhor. E ele começou a restaurar o templo e todo o sacerdócio. O que eu quero dizer com isso, irmãos? São dias que são dias de Josias. Precisamos desentulhar do templo tudo que a religião entulhou, desentulhar nossos lares, tudo que a nossa distração entulhou, e recuperar a palavra de Deus como exercício máximo da nossa casa. Sabe de uma coisa? Até você mesmo, como casa espiritual, pode ser que se entulhou de algumas coisas, mas lá dentro a palavra de Deus está sufocada. Tira aquilo que está entulhado, arranca aquilo que abafou a palavra de Deus, deixa ela vir para fora, deixa a palavra de Deus vir para fora, deixa a unção de Deus vir para fora, deixa o chamado de Deus vir para fora. Há uma marca sobre a sua casa, há um selo sobre a sua vida, há um selo sobre você. O fogo arderá continuamente no altar, você é o altar. Ele está liberando fogo para recuperar essa casa. Levanta as suas mãos um pouquinho. Começa a fazer uma oração de intercessão pela sua casa. Começa a dizer: eis-me aqui, Senhor, eu sou o altar. Eu sou o altar. Queima, Senhor. Me deixa voltar a queimar. Me dá a unção da sarça